Quem ficou no meio do fogo hoje ou em outras operações, acha que esse cara aí é querido? Porque toda vez que tu vai prender um cara desse, é uma quantidade de enorme. Esse cara não estava num local isolado. Esse cara não estava num campo aberto. Não só tinha eles, pô. Era no meio do morador. Ele estava escondido num bunker. TH da Maré, que também ganhou os noticiários coisa de um ano para trás, talvez, 2023, 2024 ali, com a Deolane, essa mesmo que está aparecendo para você, usando o colar dele, né? E ela, como uma doutora, né, com a OAB, influencer, mais de 20 milhões de seguidores na rede social, foi lá, se sentiu à vontade de tirar foto com o TH, usar o colar dele. E qual é o problema? Qual é o crime? Assim que é o Brasil. Qual é o problema? Qual é o crime? Acabamos de ver o cara que 545 toneladas de pó estava solto. Então, você acha que Deolane vai ter preocupação? Vou fazer o react aqui desse vídeo. Hoje tá moda na internet, então eu também vou entrar nessa de reagir a um vídeo que está sendo reagido. Vou colocar também meu ponto de vista. O colar não, né? Você viu aí a quantidade de ouro que tem ali, né? Deve ter uns 20 quilos um cordão desse. Então, amiga ou simpatizante de TH, a pergunta que fica, Miquel, será que Deolane vai no velório, tá vindo pro Brasil chorar as lágrimas e a saudade do TH da Maré? Saudade eterna, TH. -1 para atormentar a cidade do Rio de Janeiro. Miquel, era uma vez TH da Maré. Glauber, se a Deolane vem visitar, eu não sei. Mas é fato que chamou muita atenção na época ela estar usando cordão. Mas ela disse, não, eu estava lá, eu sou cria, então eu lido com todo mundo, tirei foto com cordão, sem cordão, só faltou aparecer foto com arma, né? Que acontece muito dos famosos irem para os bailes e aparecerem portando as armas dos traficantes. O TH, ele era gerente ali, era o chefe do tráfico em várias comunidades do Complexo da Maré, porque o Complexo da Maré tem 16 comunidades, 17 se você contar o Piscinão dos Ramos, dominados pelo Comando Vermelho, terceiro comando e por uma milícia também ali. Então aquela é uma região de guerra, né? E o TH era um cara que era puxador de guerra, foi segurança do menor P, e ele tinha 227 anotações criminais contra ele, sendo 17 mandados de prisão. A gente está vendo aí a imagem do comandante da Polícia Militar estendendo a ficha corrida dele ali, uma ficha de 5 metros, e ele vinha sendo monitorado há 8 meses, embora estivesse sendo procurado desde 2016, a Polícia Militar, o Serviço de Inteligência, vinha fazendo monitoramento há 8 meses para conseguir encontrá-lo na melhor ocasião mais possível de prendê-lo. E ainda assim, a melhor ocasião, depois de 8 meses para prendê-lo, resultou no fechamento das 3 principais vias do Rio de Janeiro, Avenida Brasil, linha vermelha e linha amarela, foram fechadas devido à intensidade do tiroteio. Se esse era o momento mais propício para prender o TH, imagina os momentos em que ele estava realmente protegido e colocando mais dificuldade para a polícia. Fica aí já esse pensamento para a gente perceber como é que as coisas são no Rio de Janeiro. Fala bem o rapaz aqui, né? Fala bem, gostei, fez uma boa introdução. Eu acho que é importante a gente saber separar as coisas. Uma coisa é a gente entender a gravidade da conduta do TH, dos crimes que ele praticou. Outro tema é a gente incentivar o Estado a fugir da sua competência e as suas atribuições. Mas vamos ver como é que eles vão desenrolar essa ideia aqui. Mas gostei da introdução, fala bem. Tem uma boa oratória. Pois é, Miquel. Ô, Batata, você já serviu no 22º Batalhão. Você já esteve ali nesse terreno da Maré por diversas vezes. Ali foi uma operação do BOPE, né? Com apoio do 22, né? Cara, passe pra gente o que representa uma morte desse vulto, né? Passe pra gente o que é o Complexo da Maré. O Complexo da Maré, que eu vou só fazer alguns comentários rápidos aqui, Batata e Miquel, para nossa audiência. Foi ali que teve a morte do cara da Força Nacional. Foi ali também que morreram 2 policiais do BOPE ano passado, né? Então, no mesmo terreno ali, Timbal, é isso? Qual é a região ali que ele morreu, Batata? Ele morreu no Timbal e a troca de tiro que aconteceu com o pessoal do BOPE foi ali na Vila do João. E eu quero esclarecer, ele era dono
de todas as comunidades ali que estavam sob o comando do TCP, né, da Terceiro Comando Puro, que era Baixo do Sapateiro, Timbal, Vila do Pinheiro, Vila do João, Salsa e Merengue e Conjunto Esperança. Isso tudo são comunidades que ficam juntas ali e vão formando o Complexo da Maré. Sobrando do Comando Vermelho, só sobra Nova Holanda e Parque União. O resto era dele. Ou seja, uma grande extensão de terra ali dele. Grande, um poderio de armamento enorme. O que comprova, isso comprova o quê? Preste atenção na dificuldade que se tem para efetuar uma prisão do homem desse, ou seja, o que aconteceu hoje, que resultou em morte lá do BOPE. Porque toda vez que tu vai prender um cara desse, é uma quantidade de fuzil enorme. Esse cara não estava no local isolado. Esse cara não estava num campo aberto. Não só tinha eles, pô. Era no meio do morador. Ele estava escondido num bunker. Ou seja, para você chegar até esse cara... Só uma pausa aqui, realmente é uma coisa impressionante o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é um estado muito complicado. Tem pessoas que pensam até mesmo que a criminalidade é baseada no Brasil inteiro como se fosse no Rio. Não, o Rio de Janeiro é um caso à parte. O cara tava num bunker, pra você ter noção. Então lá é diferente, o confronto de fato existe, a visão, né, desse enfrentamento entre a polícia e os criminosos é uma coisa real, né? Então não tem como a gente rebater uma situação que é um fato e um dado objetivo. Então realmente é muito complexo. O Rio de Janeiro é algo complexo de verdade. Para você colocar a mão nesse cara é uma loucura, pô. E coloca em risco o tempo todo uma quantidade de gente inocente muito grande. Então, se não for uma estratégia muito perfeita, realmente dá esse reboliço todo, esse monte de tiro. E o vagabundagem está fazendo isso todo dia. Dá-lhe um montão de tiro nas ruas, já virou graça, já virou palhaçada. Então, Batata, mas ali, cara, a dificuldade de operar ali. Eu já entrevistei diversos camaradas da PM, você é um deles, que sempre foi falado ali dos períodos da Vila do Pinheiro, tinha os angolanos ali, tinha operações especiais de outros países. Ali você tem uma dificuldade enorme. Ali dentro você tem um baile da Disney. Ali dentro, o exército ocupou por um período e teve a morte de um cabo do exército também, que me lembraram aqui no chat. Então, a Maré, o complexo da Maré, com toda a sua extensão, mas a maior área e a área mais perigosa e mais difícil de operação é essa área do TCP, perfeito? O 22º Batalhão tem dificuldade de operar ali. Não opera? Fala pra gente, Batata. Como é que tá a realidade ali, cara? Hoje o 22º Batalhão sozinho, devido ao crescimento exagerado, hoje para se operar, o 20º pode operar, mas ele não consegue tomar a comunidade, não consegue pela extensão, pelo poderio, e obviamente a polícia usa os meios mais necessários para que ele possa tomar o local e diminuir o colateral. O problema ali é que é fuzil para cachorro, pô. É muito fuzil, é muita coisa. Mesmo, em 2002, quando eu trabalhava lá, nós tinha pontos dentro da comunidade que você ocupada, a comunidade ocupada, isso há 24 anos atrás, 23 anos atrás, a comunidade ocupada, eles não paravam de dar tiro a noite inteira. Nos policiais, nas ocupações, os policiais que estão assistindo aí devem lembrar a famosa boca do papai. Quem trabalhou lá sabe, mais de 30, 40 policiais baleados ali durante um período, porque não tinha cessar-fogo, não existia a possibilidade de você tomar a comunidade. A não ser que você chegasse com 1.000, 2.000 homens, obviamente um efetivo que... Na época é descabível. Como é que você tira 2.000 homens e soca numa única comunidade? Isso aí não nos traz a realidade.
Entendeu? Então, para hoje, uma operação desse porte, realmente, meu irmão, foram exemplar. Bom, pelo que consta, né, operação liderada pelo BOPE, né? Mais de 100 homens foi o noticiário, 100 homens, e pelo visto tinha uma informação precisa, Júlio Roque, informação precisa. No Rio de Janeiro usa-se a expressão do X9, né? O X9 deu a localização exata, a casa certa, o buraco onde ele se encontrava. A polícia chegou, efetuou resultado não só no TH, como os seus 2 soldados que estavam ali com ele fazendo a segurança. Bom, muitas das vezes a polícia é criticada por falta de inteligência. Acho que hoje é o dia de celebrar a velha inteligência do X9, da informação precisa onde o cara se encontra e chegando lá naturalmente a resistência, o elemento neutral. Eu basicamente não acredito nessa tese de X9. Eu acho que tem muito mais a ver com a inteligência de conseguir, por exemplo, através de uma escuta telefônica, através de um sinal de celular, eles terem obtido uma informação nesse sentido tecnológico. Essa questão do X9 eu tenho algumas ressalvas, porque normalmente, na vida prática também, existe aquela questão que a polícia alega, recebemos uma denúncia anônima, alguém fez uma delação e a gente sabe, isso logicamente não conseguimos provar porque isso é bastidor, mas sabemos, quem conhece os bastidores, que muitas vezes eles fazem interceptações clandestinas, eles conseguem outros meios para chegar em certas informações. Então essa questão do X9, eu tenho no mínimo uma dúvida dessa versão, sinceramente falando. Centralizado. Júlio Roque, dia de festa na polícia e numa ação verdadeira de operações especiais? Bem, Glauber, citamos aqui, né, armas de guerra, número de fuzis de uma guerra, táticas de guerra com miliantes que querem simplesmente tomar território. Estamos numa guerra e não podemos chamá-los de terroristas. Então, eu acho que essa dispare já é mostrada em todos os jornais, o povo carioca já está cansado, mas como você disse sobre o serviço de inteligência, né, a inteligência ela é dividida em vários ramos. Inclusive, já falei isso no podcast aqui no Fala Glauber, né, e um dos ramos da inteligência são os ativos humanos, que são as pessoas que são chamadas de informantes, como o Glauber citou, o X9, conhecido como X9, vulgarmente conhecido como X9. Mais ou menos. Ele é uma ferramenta da inteligência também, mas podemos lembrar que a inteligência ela faz muito produto, ela tem muita análise sobre telefonemas e meios digitais, que são as redes sociais. Então, como isso tomou parte da vida humana, grande parte do produto dessa inteligência vem dos adventos dos telefones celulares, computadores e a internet. Mas não podemos deixar de esquecer de maneira nenhuma dos ativos humanos, os informantes. Tá vendo? Ele acabou de... Eu tô acompanhando agora com vocês esse vídeo, tá bom? Então, talvez já ouviu esse vídeo. Não, tô vendo agora. Recebi e tô comentando. Na verdade, ele acompanhou a minha linha de raciocínio aqui também. Então, foi na mesma linha, telefone, tecnologia. Que trabalham muitas vezes por dinheiro ou até mesmo por guerra entre facções, e essa sobrevivência que tem naquela parte geográfica muito específica, que de um lado é o mar e o outro, né, o outro borda, a outra muralha é a Avenida Brasil. No meio ali, a gente conhece desde a Vila dos Pinheiros até a Baixa do Sapateiro, o Complexo da Maré. Uma parte geográfica interessante, onde a polícia militar labuta há mais de 30, 40, 50 anos dentro da comunidade, tentando pacificar sem resultado, Glauber. Muito bom, cara. Então, a polícia conseguiu chegar e até provoca alguns questionamentos, né? Pô, cara, a ação cumpriu a missão, né? Foi lá, certeira, identificou, teve logo uma resistência, mas não aquela resistência padrão complexo de Israel, igual foi com o Peixão, que a polícia não conseguiu efetuar o resultado. O Júlio Roque deu destaque, né, que o que eu chamei de X9, a polícia chama de colaborador, né? O colaborador, ele pode ser mais estimulado, né? E se tiver uma grana maior, certamente, né? Um risco dessa natureza tem que ser realmente alguém muito comprometido com a missão, alguém não fardado lá dentro, porque, infelizmente, conhecendo a forma do Estado brasileiro trabalhar,
achamos pouco improvável que o Estado brasileiro tenha plantado alguém lá para cumprir uma missão, uma operação. De repente, um jovem que chegou lá com 15 anos, com 17 anos e hoje tem 25 anos, 10 anos de cria da favela, passando a informação. Talvez Israel tenha isso, talvez a Rússia tenha isso. O Brasil, infelizmente, pelo que consta, não temos. Então, temos os colaboradores. Para chegar no ponto exato, e ainda que com uma resistência, e você saber, certamente é o elemento humano. Nada melhor do que o elemento humano, a fonte humana plantada no terreno ou então recrutada no terreno. Bom, temos uma imagem aí, né, cara, que eu falei do elemento faca. O nosso chat está repercutindo aqui que ele teria sido... o diretor vai mostrar a imagem do TH. As pessoas vão dizer em termos, né? Ficou estragado, Batata, algo do tipo. Parece que a faca veio talvez depois da morte. Mas, Batata, eu quero realmente, irmão, a tua experiência de homem fardado de 25 anos. Nesse caso aí, o TH, ele é um inimigo da sociedade carioca. Ele também é o cara que ordenou ou participou da morte de um cabo do Exército, de um agente da Força Nacional e também de 2 policiais do BOPE. O elemento de quem efetua um resultado desse, a motivação, ô Batata, a ponto até de assumir um risco jurídico, de deixar para a perícia, para o IML que vai receber esse corpo, né? Perfurações de faca, alguém vai responder por isso. O que motiva ter o elemento faca numa morte dessa aí? Ou você não acredita nessa tese? Seria interessante até esse debate, né? Como é que o direito, para mim, trata-se de um crime impossível. Lesão corporal num cadáver, tentativa de homicídio num cadáver, acho que se fosse para responder, seria uma tese de crime impossível. Agora, não dá para negar que tratava-se de um cara muito violento pelo histórico dele. Independentemente do fim que ele levou, isso só mesmo prova, e eu venho defendendo isso aqui também no canal, que o crime não compensa. Ou o cara cai na mão da polícia em confronto, ou vai pra cadeia, enfim, cara. A vida errada, por mais que você tenha uma vantagem ali financeira por algum momento, o preço que você paga é muito alto. Muito alto, muito alto mesmo. É louco. Então, ô Glauber, existem umas situações... Eu já participei de operações onde envolveu morte de grandes traficantes. Quando acontece uma situação dessa, que você prende o traficante, ou mesmo você vem a ter um confronto e percebem que ele está ferido, a comunidade entra num complô violento. Não é assim, você não fica agarrado com o cara, você não é dessa forma que você tem esse tempo todo para você ficar brincando com o corpo. Não existe muito isso, né? Então, que se foi um confronto corporal, se foi um confronto... isso tem que ser explicado, aonde chegou a isso tudo. Porque ninguém fica brincando com o corpo, ninguém fica chutando o corpo, ainda mais sendo do TH. Afinal de contas, eu não estou endeusando vagabundo não, porque ele é vagabundo mesmo, e vagabundo é vagabundo. Entendeu? E estou muito contente com a atuação do BOPE e estou feliz com o resultado. Essa é a plena verdade. E que seja bem dito. A gente fala de colaborador, como foi falar de colaborador, X9, te digo mais. Existe muito cidadão de bem ali, revoltado, que não suporta mais eles e realmente denunciam. Realmente acontece isso. São colaboradores de gente de bem. São pessoas que não suportam mais, pô. E a única arma que eles detêm simplesmente o telefone. Às vezes achar uma forma de se livrar daquilo ali. Porque eles não aguentam mais. Porque eles ficam dentro de buracos, dentro realmente como ele foi achado, próximo a pessoas de bem. Agora... Aí tem a contradição, né? Tem aquela velha contradição. Porque no momento eles trazem uma narrativa falando que nessas operações existe todo um clamor
social daquela comunidade que acaba impedindo que mexam no corpo, né? Você ouviu ele falando aqui, não é assim e tal, as pessoas vão lá e acabam criando represárias, etc. Daqui a pouco ele traz uma outra narrativa que eu falo onde está o contrassenso, né? Ele mostra que não tem muita... Ele não segue uma linha de raciocínio só. Daqui a pouco ele diz, não, mas o povo tá feliz porque eles não aguentam mais. Bom, se eles não aguentam mais, não faz sentido eles fazer algum tipo de represária contra a polícia quando ocorre a execução de um criminoso. Pelo menos para mim não faz muito sentido, não sei para você, comenta aqui abaixo. E aí quando você provoca nesse sentido, as pessoas falam, então você tá querendo passar a mão na cabeça do vagabundo. Não, eu tô dizendo que o raciocínio, muitas vezes, ele é contraditório por sua essência. Então aqui já demonstra uma falta de coerência na própria forma de pensamento. Ora, dentro de um confronto, no meio de uma população, no meio de uma comunidade, onde tem aquela quantidade de gente, você chegar a esfaquear um dono de uma comunidade como eles, porque quando se chega perto da casa, todo mundo vem para cima. Lógico, é só vocês observar o último nosso comentário aqui sobre o Celcinho da Vintém. A Polícia Civil não conseguiu nem fazer a busca na casa. Por quê? Gente vindo em cima, gente reclamando, e solta, vai matar enquanto eles não sabem. Aí tô falando, não faz sentido nenhum, cara, é muita incoerência. Ele traz primeiro uma narrativa que o povo denuncia porque eles não suportam mais o povo da comunidade. Daqui a pouco ele diz, não, mas aí o povo vem e não deixa a polícia efetuar a prisão. Meu Deus, aonde está a coerência na linha de raciocínio? Sinceramente, eu não consigo acompanhar. Não tô conseguindo acompanhar. Que morreu realmente, porque ninguém sai gritando, aqui matamos aqui, ó, morreu, foi baleado. Não. Houve o tiro, eles sabem que veio lá de dentro, a população vai pra cima. Deram tiro na rua porque não sabiam que ele estava morto. Deram tiro na rua porque, obviamente, dá tiro na rua para chamar a atenção, desviar a atenção da polícia, como aconteceu na Avenida Brasil, no cenário do Peixão. Aí eles vão lá, fecha a linha amarela, vão lá, dão tiro na linha vermelha, como aconteceu nessa manhã. Mas graças a Deus, a operação foi perfeita, a polícia conseguiu conter e apertar e estrangular esse algoz da sociedade aí, e ponto de verdade. É engraçado como essas pessoas elas têm um discurso muito pautado na raiva, né, no ódio, na celebração. Então, para eles, a operação perfeita é a operação que tem como fim objetivo a morte do seu objetivo, né? Ou seja, daquele cara que ele foi preso. Poderia ser diferente, a operação ser perfeita nos parâmetros legais, pelo amor de Deus, nos parâmetros legais da justiça e do Estado. A operação perfeita, na minha avaliação, seria o BOPE ter entrado lá e prendido ele, e mesmo que ele ficasse 30, 40 anos na cadeia, cumpra-se a pena que ele tem que cumprir. E é muito difícil debater com um rapaz como esse, né? E eu respeito a forma que ele tem de conduzir, porque você vê que ele é um cara mais incisivo na fala dele. Já faz parte de um conjunto de pensamentos. É bem delicado, bem delicado. Bom, a Batata passou um panorama aí de como é essa dinâmica, né? Fato é, quando for para autópsia, né? Quando for para o ML, vão ter explicações sobre isso, né? Mas o ponto é um criminoso que morreu e a população do Rio está comemorando. Certamente vai ter alguém que vai questionar se foi excesso ou se não foi. Fato é, temos diversas notícias aí de como esses criminosos atuam. Hoje foi o dia da polícia. A polícia venceu e nós estamos aqui celebrando enormemente esse dia. Júlio Roque, por favor. Bem, volto ao ponto sobre o colaborador informante, ou X9, né, o vulgo X9, dizendo o seguinte, que é uma ferramenta importante, como o Glauber salientou, elemento no terreno, vendo o que está acontecendo, fazendo parte daquela situação, mas também não podemos deixar de dizer, né, eu fui integrante da Companhia de Guerra Eletrônica, saudosa Companhia de Guerra Eletrônica do Corpo de Fuzileiros Navais, e lá aprendi e vi por experiência que você pode triangular informações. O que seria isso? Hoje em dia está tudo ligado a GPS, tudo está ligado a um GPS. O seu telefone que você atende no seu smartwatch, ele está ligado a um GPS. Então,
telefones celulares, redes sociais funcionando e até mesmo a internet, fica muito fácil de triangular informações e saber exatamente aonde aquilo está sendo transmitido. Acabou de confirmar aquilo que eu falei no início do vídeo. Não acredito na tese de X9. Novamente, ele também não acredita. Ele também aqui não acredita, tá? Ele acredita realmente numa capacidade da tecnologia de chegar ao alvo. Então é interessante você poder ouvir todo o contexto, né? Por isso que é bom ouvir tudo para a gente formar um pensamento mais lógico. Então a gente está falando de um outro lado da investigação, o lado da investigação eletrônica, né? Que está tomando conta desses dados, dessa comunicação. Então eu tenho uma coisa a dizer: vocês querem não ser achados? Larguem todos os seus dispositivos eletrônicos, larguem seus celulares, larguem suas redes sociais, porque fica muito fácil de encontrá-los. Não é necessário... Pô, o cara tá dando um conselho pra criminalidade aqui agora. Eu queria ver a cara do Glauber aqui agora. Eu queria ver a cara do Glauber e do outro policial ali. Eu acho que é policial que fez o comentário. Porque esse rapaz acabou de dar um conselho, ó, não quer ser preso? Não precisa pensar no X9, pensa no celular, e faz sentido, é aquilo que eu já disse. Agora eu queria que já a câmera jogasse na cara do Glauber aqui, ia ser engraçado, caramba. Expressamente necessário ter o tal do colaborador, ou o informante, ou o X9. Apenas por meio de dados que, todo mundo, né, nesse planeta, acho que até na Etiópia você consegue ver na savana pessoas com celulares na mão. Celular é uma das coisas mais difundidas dentro da humanidade. Não tem para onde correr, você vai ser encontrado. Bom, é esse Brasil o que eu quero ver, irmão. É isso que eu quero ver. Guerra eletrônica, que o Estado consiga produzir resultado diariamente, que falte gente e que tenha aí uma convocação de reservistas de todo apoio combatendo o crime, né? Porque quando nós temos uma ação dessa com um informante, ou seja, por outros pontos de inteligência, né, que não o humano, mas fato é, produzir o resultado, cadê a imagem do TH aí? Vamos aí prestar aí um minuto de... o Batata, isso não é muito legal, né, cara? Porque a gente não pessoaliza, né, as coisas e o cara tá morto. Não há nenhuma honra nisso, mas fato é que é um cara que tirou a vida de muita gente, né? É um cara que pode ser querido por parte da comunidade dele, pela família, como qualquer outra pessoa, mas a pergunta é, o agente da Força Nacional, será que esse cara aí é querido pela família que ele vitimou? Os 2 policiais do BOP, será que esse camarada aí é querido pela família que ele vitimou? Quando você passa por aquelas comunidades e você vê aquele terror e você se sente com medo, quem ficou no meio do fogo hoje ou em outras operações acha que esse cara aí é querido? Então, fato é, o crime entende isso perfeitamente. Hoje foi o dia que eles perderam, eles estão ganhando há anos e anos e anos, 10 anos o TH estava solto, várias mortes, como o Batata disse, ele mandava numa área enorme. É isso aí, fala Glauber, vou deixar aqui um abraço pro Glauber, firmeza Glauber, vou deixar também aqui abaixo na descrição do vídeo para vocês o canal do Glauber, para você se inscrever lá, ele tá fazendo um trabalho bem legal, ele mudou um pouco a proposta só de fazer entrevistas, tem feito alguns reacts, eu tenho assistido alguns, tenho acompanhado alguma coisa dele, muito legal, até a vestimenta dele também deu uma mudada, deixar um abraço lá pro mano Walter, né, pro mano Walter, me receberam muito bem também na ocasião que eu estive lá participando. Mas é isso, eu quis contribuir com o debate. Se você gostar desse formato também, que eu possa reagir a um vídeo que está repercutindo, né, coloca aí. É sempre importante, a gente faz o trabalho aqui pensando em você. Se de repente você gosta desse tipo de comentário, desse debate, dessa forma mais ampla de pensamento, comenta aí, gostei, continue gravando, que isso incentiva a gente a produzir mais conteúdo nesse sentido também. Quero lembrar você que dentro do meu canal eu tenho as playlists organizadas, tá? Então dentro das próprias playlists tem tudo lá bem mapeado para que você possa consumir o material. Legal? Deixa seu like, se inscreva no nosso canal. E para encerrar o vídeo de hoje, esse é o preço do crime. Pense bem se você está envolvido com alguma coisa, que realmente o crime não compensa. Um abraço.